Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Chegue mais, porque o papo vai começar. Se nos escolheu, muito obrigado. Se estava zapeando e parou, seja muito bem-vindo, porque o Cartão Verde hoje tem um convidado que é simplesmente um dos jogadores mais importantes do time atual do Corinthians. Jogador que vimos em ação aí na abertura do programa, jogador com algumas temporadas vividas no respeitado futebol alemão. Nosso convidado de hoje é o meia Renato Soares de Oliveira Augusto, ou simplesmente Renato Augusto, que nos deu a honra da visita justamente no dia em que o Corinthians ficou sabendo o adversário que terá pela frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sorteio realizado hoje, já vamos mostrar para vocês todos os confrontos e tocar a conversa que certamente também passará pela grande decisão da Libertadores, pela simbólica data de 1 ano da abertura dos Jogos do Rio. E aqui ao meu lado eu tenho a honra e a alegria de apresentar para vocês, como sempre faço, o craque com alma de menino, Roberto Rivelino, e os jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt. Muito boa noite a todos. Renato, obrigado. Eu já vou adiantar para você que é o seguinte, todo o programa a gente tem uma enquete e na de hoje a gente perguntou o que as pessoas estão achando desse meio de semana sem futebol, né? Quarta-feira, por incrível que pareça, não tem futebol. A gente está perguntando se as pessoas no final sentem falta ou se elas acabam aproveitando um pouco a folga. O que você acha que fazem mais? A gente acaba aproveitando um pouco mais, né? A gente ainda teve uma sorte de ter antecipado o jogo para quarta, né? Passar um final de semana com a família, que é raro. E ainda ter mais uma semana para trabalhar, então foi muito bom. Há quanto tempo você não passava um sábado e um domingo com a família? Desde que começou como profissional? É raro, é raro. A gente não tem feriado, a gente não tem nada. Vocês também agora trabalham com futebol, sabem como é que é. Então, pude aproveitar os amigos, a família. Só nas férias. Agora é foco de novo. E tentar brigar pelo título. Esse descanso eleva o nível técnico individual e do time coletivamente? Eu acho que às vezes quando você já está muito cansado, você perde um pouco o feeling, né? Começa a perder um pouco o tato da hora do passe. A sintonia fia vai embora. Sai um pouquinho disso, né? O Tite fala muito descoordenou. Quando você começa a descoordenar muito, é que você já está muito cansado, você começa a errar passe que normalmente você não erra. Então esse descanso e depois indo tempo para trabalhar é muito importante. Eu tenho um conceito, né? Apesar que é um ritmo, mas às vezes o trabalho, a única coisa que quando eu jogava, às vezes você tinha uma semana, aí os preparadores físicos faziam assim, é agora. Aí é hoje. Aí, então pegava você, de repente, Renato, não sei se vocês contando, aí, pô, de repente eu preferia jogar quarta e domingo do que às vezes pegar esse preparador físico e falar, agora é semana... Você ficou com trauma, né, Rival? Porque eu peguei eu reconhecendo hoje a minha característica, hoje eu chegava, não. Esse aqui eu vou fazer até aqui. Véspera de jogo também não treinava. Eu me conhecendo hoje. Mas no seu tempo, preparador físico mandava fazer polichinelo, subir escada e... Não, claro. Hoje a tecnologia é totalmente outra. Mas às vezes tem uns que adoram. Não? Ainda bem que o Fábio Mancerejão é mais tranquilo, a gente... Mas eu tenho uma curiosidade, Renato. Por exemplo, essa questão da evolução científica que mostra a condição muscular do atleta, o cansaço. Quando você fica sabendo do resultado dos seus exames que tratam desse tipo de coisa, você às vezes acaba surpreendido ou o teu corpo já te mostrou o que está lá no papel? Hoje eu conheço muito meu corpo. Então, a gente faz no mínimo de 2 a 3 exames pós-jogo para saber como está, né? E raramente eu erro. Raramente. Então, o Bruno tem como se fosse uma pistola, assim, que você vê a parte, o calor do corpo, né? Então, você já aponta, aqui tá incomodando. Aí aparece lá realmente um branquinho no músculo. É bem legal mesmo. Então, eu já falo, pô, Bruno, tô com uma dor aqui. Aí fala, deixa eu ver. Eu já fico só de sunga, ele aponta o negócio e você já vê ali exatamente no lugar. Aí você trabalha menos ou mais esse músculo, é isso? Aí você descansa mais, porque como tem jogo quarta e domingo... Entendi. Então eu já fiquei de fora de jogo por causa disso. Né? Ele falou, melhor sair. Você está esgotado, quando você pega uma sequência muito grande de 4, 5 jogos direto, ele falou, Renato, fica fora desse. Aí te dá aquela possibilidade de você romper o músculo. É isso aí. Aí você dá esse descanso. Aí ele já chama o Tite, chama o Fábio, né? Mancerejão. Aumenta o alongamento, vai fazer massagem. Diminui porque tem risco. Na nossa época era... sim, né? Aí o preparador pegava para mim e falava, Riva, você está mais ou menos lá? Então faz o seguinte, você sobe 10 vezes, sobe dessa 500
degraus aí. Bom pro joelho, né? No dia seguinte, com o tênis rainha, sabe? Você não aquele rainha? Futsal, aquele lá. Aí a perna ficava desse tamanho. No dia seguinte eu falei, ai meu Deus do céu. Mas tem a vantagem, que pelo menos os caras não conseguiam correr tanto para marcar você, porque eles não estavam tão bem preparados. Então, tudo tem seus dois lados na vida, né? Estavam cansados de subir arquibancada. Agora, Vladimir, eu acho que a gente tem muito jogo no Brasil e eu acho que alguns meios de semana sem jogo são interessantes. Vou deixar você responder, vou aproveitar e falar do nosso sorteio de hoje. Vocês vão ver, tem uma camisa do Vasco e 2 livros. Um exemplar do 20 Jogos Eternos do Corinthians, do nosso queridíssimo Celso Unzelt, publicado pela Maquinária. E o livro Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho, do Domingos Sávio Zainag, publicado pela LTR, que terá a 2ª edição lançada na próxima quinta-feira na Livraria da Vila, que fica no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo. O lançamento que será feito a partir das 6h30 da noite. E a enquete é essa aí que a gente falou, né? A gente vai ter uma quarta-feira, então, sem futebol no Brasil, e, portanto, queremos saber o que você está achando disso. Se você está curtindo a folga ou se você é do tipo que sentirá a falta do futebol no meio de semana. Votem, façam seus comentários a respeito desse e de outros assuntos. Estou sentindo uma contradição aqui. Contradição? Pô, mas tem uma reviravolta, tá ganhando os que vão curtir, não é isso? Eu tenho aqui 71% são do tipo que curte a folga. 29% são do tipo que sente falta, portanto, a minoria. Só que as mensagens são só de quem sente falta. Está todo mundo sentindo falta aqui. Porque já formou um hábito até, né? É difícil ter essa parada. Fernando assim. Bueno, Rodolfo Marque, Ian Paulo. E a carência naturalmente provoca mais manifestações do que a tranquilidade, né? Talvez... O Fábio Vieira diz o seguinte, só as esposas votam na primeira opção. Eu diria que depende da esposa, viu, Fábio? Eu acho, Vladimir, que se fossem todas as quartas sem jogos, seria ruim. Mais uma ou outra, para o time treinar, para você ficar com saudade de ver seu time jogar. É de um domingo para o outro, não é tanto tempo assim. Para a gente trazer o Renato Augusto aqui seria absolutamente impossível. Eu vou comentar a final da Libertadores. Eu acho legal quando jogar, que eu concordo com o Renato nesse aspecto. Jogava, a gente no sábado e domingo era impossível falar, não, tu vou folgar, não via a família. Então, esse lado também do domingo, esse jogo de domingo é agradável, eu vejo. Da manhã, né? Desde que não venha aquele calor monte. De repente, muito quente São Paulo, aí o hábito não está acostumado. O calor virá, é certeza. Mas eu sei, mas aí não sei o que pode ser. Aí o que vencerá no futebol brasileiro? A parte comercial? Mas eu acho... aí eu não sei. Ou a qualidade... Os saúde dos atletas. Infelizmente, os interesses maiores a gente conhece. Já são na outra... Não está pensando no jogador. Realmente não vão pensar no jogador. Mas eu acho legal nesse momento que na jogo de manhã tem a condição de ir para casa, pegar a família. Porque a família é um ingrediente muito importante na vida da gente. E a gente não tinha... Meus filhos nasceram, eu tive 3 filhos. Meus filhos nasceram, eu não vi um parto. Porque eu estava concentrado em viajando e jogando. Então, essa dificuldade, e às vezes essa foca que o Renato falou. Primeiro ele falou, pô, eu tenho o prazer, a felicidade está com a minha família. E família é família. Eu acho que é muito importante na vida da gente. A família sofre também. A família sofre muito também. A Roberta nasceu, o Rivelino estava jogando contra o Santos, até comemorou um gol com o Nana Nenê. Você ainda não jogou, né, nesse horário das 11 horas, nessa leva. E na carreira, nunca? Não teve oportunidade? Nunca. Na Alemanha a gente jogava 3h30, né, no sábado, então você tinha um domingo também para ir para casa, também era um lado positivo. Então a gente às vezes até torce para jogar no sábado. A gente joga no sábado, que no domingo a gente almoça com a família. Sábado em casa, então, é o ideal, né? Sem viagem. Mas aí é um sonho, né? Mas tem calhado, né? O Corinthians tem feito jogos na arena. Então, e no início do ano também a gente deu eu consegui algumas folgas, porque a gente estava na Libertadores, então o Tite estava tirando alguns jogadores para domingo. Eu ainda consegui, treinava sábado, treinava domingo, mas pelo menos eu almoçava em casa. E o sábado à noite, que é o patinho feio dos horários, né? A gente fala do domingo de manhã, mas o pessoal não gosta muito do sábado 9 da noite. O que você acha? Eu sou um cara que eu durmo tarde e acordo tarde. Então, para mim, quanto mais tarde eu gosto. Não, mas eu o horário que eu gostava. 9 da noite? Ou sábado, à noite, somente 8, 9. Porque justamente você tem já... Eu gostava mesmo era do domingo livre. Você tem um domingo mas com a família. É o que pesa. Bom, o sorteio do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, né, deu o que falar nessa terça-feira, esteve na ordem do dia, claro, separamos aí os confrontos, lembrando que os jogos de ida serão disputados nos dias 19 e 20 e os de volta 26 e 27 de agosto. Veremos aí, portanto, os jogos de ida e, claro, na volta, os mandos se invertem. Os duelos, vocês vão ver aí, ó. Bom, estão me falando que a arte que a gente preparou travou, mas tem a Internacional Ituano, São Paulo e Ceará, Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Vasco. Curitiba e Grêmio. Curitiba e
Fluminense e Paysandu. Fluminense e Paysandu. Se quiser acabar de citar, por favor. Curitiba e Grêmio. Santos e Corinthians, obviamente. Santos e Corinthians. E Galo e Figueirense. E o que você achou? Você já falou disso hoje, Renato? Já pensou muito, eu acho, ou não? Também assim, não deu tempo de pensar. Eu estava falando aqui com o Riva aqui agora. É ruim pegar um clássico. É sempre mais chato porque a gente sabe como é que é clássico, que é diferente. Mas você pega um jogo, por exemplo, contra o Paysandu, que você pega uma viagem longa, você tem que viajar praticamente um dia para ir, um dia para voltar, tem problema de voo. Então, pegando um jogo aqui contra o Santos, você já está em casa, você concentra em casa. Então, o deslocamento é mínimo. Então, tem um lado positivo e negativo. E decide em casa, né? E decide em casa. Isso foi bom o segundo sorteio. E o nosso fator principal hoje está sendo jogar em casa, né? A gente tem um retrospecto muito bom em casa. E a torcida está apoiando de uma certa forma que faz muita diferença. Então, é uma coisa que também está nos empurrando e a gente vem pontuando bastante em casa. Clássico, só uma coisa, Riva. Clássico mata-mata gera mais tensão para o jogador, mais expectativa do que em pontos corridos? Ah, com certeza. Com certeza. Muda para vocês? Ah, muda. É bem diferente, porque você sabe que é o jogo da vida ali. Acabou. Porque muda a intensidade do jogo. Não, porque às vezes você pode ser superior até um momento bom, mas de repente você joga uma partida mais ou menos, ou não vai bem, aí você perde e é eliminado. Que foi o que aconteceu com a gente na Libertadores. Fizemos uma grande Libertadores, fizemos um jogo muito abaixo da média, perdemos 2-0 fora de casa. O de lá você se refere, né? Só para a gente não ficar devendo, os jogos estão aqui, vou pedir para o pessoal encher tela. E aí a gente vai ver, então, Internacional e Ituano, São Paulo e Ceará, Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Vasco, outro jogo que deu muito o que falar também. E é interessante, e aí Fluminense e Paysandu, Curitiba e Grêmio, só para fechar, rival, Atlético Mineiro e Figueirense, Santos e Corinthians. Então, a respeito, né, você vê, hoje, se você analisar o momento do Santos e o momento do Corinthians, lógico, o Corinthians, teoricamente, tem a obrigação de ganhar, e o momento era esse. O Corinthians é bem superior ao time do Santos, mas justamente o mata-mata que preocupa. É impressionante. Talvez o Santos faz o jogo da vida dele para resolver o problema dele em casa. Pega o Corinthians e pode acontecer. Mas eu vejo o Corinthians, até eu concordo com o Renato nesse aspecto, não viajando, pegando um clássico. Clássico é clássico, sempre tem uma facilidade que eu vejo também, o Santos tem uma tendência de sair para jogar. Então pode ficar um jogo que agrada ao time do Corinthians. Estrategicamente, como é que você vê, Renato? Porque a importância, obviamente, que a Copa do Brasil, teoricamente, colocaria o Corinthians na Libertadores, traria uma certa tranquilidade, mas a gente sabe que cuidar dos dois campeonatos, da Copa do Brasil e do Brasileirão ao mesmo tempo, sempre foi um baita desafio para time brasileiro, entendeu? Principalmente pelo calendário que a gente tem. A gente não tem muita folga. Na Alemanha a gente tinha uma folga maior e na Copa da Alemanha você acaba jogando para vocês se firmarem uma vez só. Você não tem ida e volta. Então você, 6, 7, 8 jogos, você é campeão. Você não tem esse negócio de bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. No sorteio você vê, jogou dentro de casa, não jogou, esse aqui passou e acabou. Acabou o ano. Então você se preocupa muito mais na Bundesliga. Então aqui você tem que pensar duas vezes. Você tem que ver como é que você está no Campeonato Brasileiro, às vezes dosar de um jogo, tirar do outro. Então você sabe como é que vocês estão, sabendo a condição de vocês, como é que você pensa as duas coisas? É mais ou menos aí que eu queria chegar. Pelo lado físico nosso hoje, que é muito bom, eu acho que dá para brigar nas duas, né? É uma coisa que o Tite vem cobrando também, ter um banco um pouco mais forte, ter chegado 1 ou 2 peças para poder fazer esse revezamento que a gente vinha fazendo no início do ano e poder chegar nos dois. Eu brinquei aqui, acho que a semana passada, a semana retrasada, falando da cobrança que se coloca em cima do Corinthians e quanto parece cruel cobrar um time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. E é nesse sentido que eu queria te perguntar também. Vamos supor, tudo bem, o Corinthians vai lá, vence a Copa do Brasil, se garante na Libertadores, aí volta para o Brasileirão e aí chega no final da temporada, não tem o desempenho que queria ou não consegue o título do Campeonato Brasileiro. Você acha que isso vai manter a cobrança que vocês já sentem normalmente no ar? Não sei se você entende. Para quem está no Corinthians, a cobrança é diária. Não, tudo bem, mas se você chegar no final da temporada, se for campeão brasileiro, está na Libertadores, no final você tem uma chave, um encerramento de temporada mais glorioso. Se você chegar em quinto, o torcedor fala, não, tem que chegar em quarto. Se você chegar em quarto, terceiro. Se você for campeão, é porque abriu pouca margem. Então você tem que ganhar sempre. Campeão com pouca margem. Mas eu vejo, se o Corinthians tem a felicidade de ser campeão da Copa do Brasil, dá um refresco. Porque a cobrança, porque pelo menos já está, teoricamente, né? Mas no Corinthians, eu já joguei, graças a Deus tinha a felicidade de jogar, a cobrança sempre vai existir, não adianta. E olha, eu estava falando com o Renato aqui, eu não esperava, aqui eu falei que o corintiano ia sofrer com o Corinthians, que aconteceu no início da temporada, o desmanche praticamente que houve com o time do Corinthians. Você perde 2 ou 3 jogadores importantíssimos, que nem ele falou, até esqueci do Fábio, jogador um líder, natural, lateral.
Você perde um guerreiro que atravessava um momento fantástico, um Sheik, eu acho que é o jogador... E o Tite realmente teve o plano B, méritos ao Tite, montou novamente, está aí o Corinthians, ou ganhando de 1-0, ou fazendo o futebolzinho, pelo menos dentro da condição do Corinthians, mas fazendo um grande trabalho. Só acho que essa situação do torcedor tem muito a ver com a forma como os campeonatos acontecem. Lógico que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Mas eu não tenho a menor dúvida que no final do ano passado, vamos pegar no meu pé por causa disso, o atleticano terminou a temporada mais feliz que o cruzeirense. Pela forma como o Atlético conseguiu as viradas sensacionais na Copa do Brasil, da maneira como foi campeão, o título do Cruzeiro foi mais importante. Mas eu acho que o Cruzeiro, como abriu uma vantagem, estava lá com o título praticamente resolvido. Então, no final das contas, que é o que conta a felicidade, eu acho que tem muito a ver com a forma como os campeonatos acontecem. Né? Obviamente. E fora que o Atlético ganhou do Cruzeiro, numa final direta. E tem um detalhe que o Renato falou, que eu acho legal com o Tite, o foco, ele pode jogar as duas. Porque aí a gente vê o reflexo do Internacional. Ah, não, eu não vou jogar o Brasileiro, vou dar um desconto, eu estou na Libertadores. O que aconteceu? Não, Libertadores mal, saiu e, de repente, fazendo um péssimo campeonato brasileiro. Esse é um time que entra na Copa do Brasil com a faca dos dentes. Abrir mão de um campeonato é uma coisa muito difícil, você abrir mão. Principalmente, você abre mão do Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, você fez um jogo, como eu falei, ruim, você perdeu um ano. Então, a Copa do Brasil é só ser campeão, né, Renato? No Brasileiro você tem mais chances. Mais chances. Em termos de Libertadores. Eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil para os próprios jogadores se pouparem, porque tem o conceito do futebol novo, e eu sou totalmente favorável, que o treinamento tem que ser na mesma intensidade do jogo. Porque o ser humano você não vai acender e apagar a luz no interruptor. Ele se habitua a um padrão. Né? Então, se ele treina com intensidade de jogo, como ele chega no jogo e diminui a intensidade? É uma coisa que o Tite cobra muito. Às vezes você, tá naquele dia que você não tá... Você tá na nhaca. Você tá na nhaca. Ele fala, treina igual o jogo. Cobra o teu companheiro igual o jogo. Fala como se fosse jogo, porque você vai levar pro jogo. Se condiciona a fazer isso. Ele fala, se você de repente, hoje você fala assim, hoje eu não vou acompanhar um lateral, não. No jogo eu acompanho. Você não vai acompanhar. Então faz igual. E ele gosta sempre de um trabalho curto. Antes a gente treinava 2 horas, 1h30. Hoje ele fala que assim, eu quero 40 minutos intenso. E o que você faz 40 minutos, você sai cansado, mas você fala assim, ganhei o dia. Isso levanta uma outra questão também, né, Renato? Que fora do Brasil se trabalha muito com a situação de jogo mesmo. Na verdade, o nego treina jogando. Você sabe disso melhor do que eu. Eu pedia para treinar depois. Então, e aí é possível chegar nessa intensidade que o Vitor falou com o nosso treinamento aqui? A gente não fica distante por causa disso também? Porque o nosso treinamento não parte tanto dessa linha, né? Como no Corinthians é assim, desde quando eu cheguei, o Tite já fazia isso, o Mano gostava também disso. Então, é um padrão que a gente vem seguindo há anos. Então, o treinamento é mais intenso mesmo. A cobrança é grande. E qual é a parte mais incompreendida do trabalho que vocês fazem lá, cara? Porque tem essa coisa de falar que o time, na verdade, aceita um resultado construído com um placar pequeno. Qual você acha que é a parte incompreendida do trabalho que vocês vêm fazendo lá? Se é que tem alguma, né? Foi o que eu falei. No Corinthians, a pressão vai ser sempre assim. A cobrança vai ser sempre assim. Se você ganhou de 1-0, é porque tinha que fazer o segundo. Se você empatou, é porque tinha que fazer 1-0. E assim vai. A gente vai ser sempre cobrado. E o Wagner falou uma coisa para mim... Tinham perguntado sobre, o Corinthians tem feito pouco gol, nós somos vice-líderes. Aí o Wagner falou para mim, Renato, o campeonato são pontos corridos, não são gols corridos. Eu falei, cara, e é verdade. É verdade, né? É verdade. Mas o campeonato fazia mais pontos, não mais gols. Mas o campeonato dele, que está sendo cobrado pelos gols, o dele é muito mais gols corridos do que o seu, por exemplo. Embora também tivessem pego no teu pé que você não fazia gol, né? Mas é uma coisa que eu já estava me cobrando também. E eu estava chutando. E a bola estava passando perto, eu batia na trave, o goleiro pegava. Eu falei, cara, não é possível, a bola não entra, cara. E eu falei, vai entrar. Né? Então, acabou entrando, hoje eu estou mais tranquilo, tiro o peso, de repente agora começa a entrar. Mas o Wagner hoje, todo mundo cobra, não faz o gol, isso e não sei. Mas tu vê o que ele corre, o que ele ajuda, ele briga, ele rouba a bola lá na frente. Então, ele tenta compensar o que ele não está bem de uma outra forma. Isso acaba ajudando os outros. Às vezes ele rouba uma bola e quem faz o gol é o Jadson. Dinâmica do time. Então, mas está um pouquinho mais ansioso do que deveria, né? Mas também, né? No jogo, aconteceu isso. Ele recebeu uma bola, ele podia ter ajeitado para a direita. Ele ficou tão tenso para fazer logo o gol, para acalmar, ele tentou chutar de esquerda. Então é uma coisa que a gente também tenta conversar com ele. Calma, vai entrar. É natural. Deixa que vai entrar. Calma. Ele tá muito pressionado, né? Então...
isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando. E você falou de cobrança, já várias vezes de cobrança. Você jogou no Flamengo também. Quer dizer, comparativamente, é mais que no Flamengo ainda? Ou pelo menos é mais do que a cobrança que você recebeu no Flamengo? Eu acho que aqui ainda é um pouco maior. Aqui é um pouco maior. O torcedor do Flamengo, ele é muito apaixonado, mas o do Corinthians, ele vive aquilo ali. É a vida dele. Às vezes eu falo, o flamenguista, ele ama o Flamengo. O Corinthians vive o Corinthians. Você vê um jogo de quarta-feira, 4 horas da tarde, tem 25 mil pessoas. Eu falo, não é possível, cara. Não acreditava. Eu falo, cara, foi jogar o time reserva no Pacaembu numa quarta-feira, estreia do Paulistão. Olhei 25 mil pessoas. Falei, como é isso, cara? Tem expectativa também dos resultados recentes também, né, Renato? Também, sim. E um torcedor meu, amigo meu, vascaíno, antes do jogo do Vasco, ele falou, tu acha que vai estar cheio? Eu falei, cara, eu nunca joguei com o estádio vazio aqui. Nunca joguei. Eu acho impossível um estádio estar vazio. Como mandante, nunca vi. O Ibi partindo, a gente olhou os confrontos ali, Renato, por exemplo, e a gente sabe que agora na Copa do Brasil, ao contrário dos outros anos, a próxima fase também vai ter sorteio. Dos times que estão na Copa do Brasil, cara, qual você acha que era melhor não pegar e deixar para a final, cara? Vai que então, Atlético, provavelmente. Foi o que eu falei, é difícil dizer por ser mata-mata. Hoje, o time do Atlético, na minha opinião, é um time preparado, ele está pronto. E você acha que existe time com vocação para mata-mata mesmo e outro para ponto corrido? Você acha que... Claro que tem, claro que tem. São 2 campeonatos distintos, como eu falei, você falha em um jogo, no campeonato você consegue recuperar. A gente fez um jogo razoável para fraco contra o Curitiba, e no outro jogo a gente recuperou. Se fosse um mata-mata, de repente a gente perdia lá, e como é que retorna aqui? Então, é muito diferente, os jogos são diferentes, você entra já num jogo fora de casa podendo segurar. No campeonato não, você tem que fazer o gol, você tem que ganhar. Porque hoje, num campeonato disputado como brasileiro, você não pode pensar em empatar só fora de casa. O próprio adversário do Corinthians, o Santos, na minha opinião, é um dos que tendem a crescer muito mais pela característica de jogo, pelo jeito que o Santos joga. O Santos tem boas chances desse mata-mata em relação às chances que tem no brasileiro, por exemplo. Se você olhar o Santos, como está jogando o Santos... Que é o que se falou do Vasco também, com o Flamengo. Brasileiro. Aí talvez... Eu acho que o confronto mais equilibrado, assim, tecnicamente, é Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho que esse é o grande equilíbrio. Será? Corinthians e Santos. Eu não vejo o Cruzeiro, o Palmeiras, um momento bom, apesar que perdeu. Pois vou jogar pelo brasileiro também, né? Mas o Cruzeiro, eu não vejo um momento bom do Cruzeiro, Mas você consegue cravar quem vai passar de Palmeiras e Cruzeiro? Não. Eu não cravo. Mas eu hoje, se eu fosse cravar, eu cravava o Palmeiras. Se tivesse que apostar, seria Palmeiras. Os clássicos hoje têm um favorito em termos. Corinthians e Flamengo estão pontos acima de Santos e Vasco. Palmeiras e Cruzeiro... Mas o Vasco é do Flamengo. Não, tudo bem. Aí entra nessa coisa que a gente está falando. Né? Mas eu estou falando em condições normais. Eu acho que Palmeiras e Cruzeiro o jogo tecnicamente mais equilibrado. Os outros são desequilibrados. São Paulo contra o Ceará, o Galo contra o Figueirense, o Grêmio, o Flu contra o Paysandu. O Grêmio é contra o Coxa, né? Então, o Coxa também é mal. Bom, e o Inter contra o Ituano. Esse então. Tem muita gente aqui te elogiando, Renato, mandando um abraço para você. Daniel Augusto, Márcio da Silva, Flávio Dias Ruiz. Gente pedindo para você fazer uma comparação no futebol daqui com o de fora. A gente já faz isso. E tem gente aqui também perguntando o seguinte: o Daniel, você assiste futebol quando está de folga? Quem te falou de folga? Cara, é muito difícil, cara. É difícil? Muito difícil. Porque eu gosto de ficar acordado até tarde. Eu gosto de assistir um seriado, um filme. Então, eu assisto muito mais filme, seriado, do que realmente futebol. E eu gosto muito da NBA. Então, eu assisto, eu sou assinante, eu tô... Cara, como a minha geração é o Bulls, né? Mas como um amigo meu sempre foi muito fã do Dallas e ele, uma época, morou comigo na Alemanha. Então, um time também que eu gosto muito é o Dallas. Eu sou muito fã do Jordan, mas eu sou Knicks. Seja qual for a fase, entrando nessa pífia última temporada, vamos ver se consegue levantar na próxima com essa reformulação que começou. Eu peguei o Jordan, então não tem como eu não falar. Não tem como falar. É ruim de ter comparação. Bom, só para registrar, o Danilo Carolina pede para o Renato Augusto mandar um beijo para mim, a grande amiga Ângela, que é super fã dele. O Adriano Bogalhão, Renato Augusto, Elias e Jade são o melhor meio-campo em 10 anos que o Corinthians montou. Até 10 anos? Não, ele foi longe, mas hoje acho que é um trio fortíssimo. Essa comparação assim é muito difícil, porque você pega uma época que o Paulinho teve muito acima da média, então eu não gosto de comparação de época, né? 10 anos atrás com esse de hoje, eu não gosto muito disso, porque seria injusto. Se bem que a era de Ralf, Paulinho,
Danilo já é mais próxima da sua era, né? Quer dizer, sacanagem assim, comparar com a do Rivelino. O Danilo Rivelino. pegou uma época também sensacional, o próprio Alex fez uma grande Libertadores, então... Verdade. Aí você fala, hoje seria injusto com também aquele, e esse time aqui de agora ainda pode crescer mais, então é difícil você... Mas me agrada é realmente o meio de campo, ainda mais com o Renato e com o Augusto, com o Jadson. O Jadson. E olha que para agradar o Riva, eu vou te falar. Não, eu fico feliz pelo Renato, eu falei, pô, se o Renato, graças a Deus, eu ainda falei para ele, faz 2 anos que ele não tem condição e mantém um ritmo de jogo, é um jogador importantíssimo, uma qualidade, bate bem na bola. Para mim hoje, atualmente, é um jogador mais importante. Agora, Riva, do Corinthians. Pergunta para você e para o Renato. Eu sinto uma certa falta no sistema ofensivo do Corinthians de uma desobediência inteligente ao treinador. O time é muito sistemático. Parece que algumas vezes pode, não sei, ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, aproximar aqui, acolá. E o time não faz, porque o time repete. O que você acha disso? Eu acho que até o trabalho do Tite, ele até tem ele libera. Tá. Muitas das vezes até eu abro na esquerda para abrir um espaço para o Jadson poder flutuar. Eu sou um cara que eu gosto muito da parte tática. Então, às vezes, eu tento me encaixar na característica do outro. Como eu posso fugir muito da minha característica, às vezes eu libero um meio para o Jadson, puxo um pouquinho para o Elias poder sair. Então, é uma coisa que eu faço dentro do campo. E, às vezes, até eu abro na esquerda para receber uma bola para o Malcom vir por dentro. Então, essas fugidas, né? Eu gosto de fazer, mas é claro, eu faço consciente. Eu também não vou fazer uma loucura para depois deixar o Bruno na mão, deixar o Ralf inteligente, na mão. Eu falei, não? Aí eu tento, de uma maneira educada, fazer a minha loucura. Bom, eu vou pedir só para a gente dar aquele nosso giro tradicional pelos fatos da semana. Nesse giro, olhem, tem coisa que parece, mas não é. E tem também coisa que dizem foi, mas não deixaram de saber se realmente eram... Tá no pupurri. O que é? É o tal do pupurri que você sempre fala. É o tal do pupurri. Bom, já que o Vitor Bina entrou no meio, vamos dar o giro pela semana. Zico, o eterno craque da Gávea, foi até a Barra da Tijuca. Queria saber se teria o apoio da CBF em uma possível candidatura à presidência da FIFA. Lá, ouviu que terá. Agora é só confiar no futuro. E se no passado quem brilhava no Maracanã era o Galinho, agora a estrela é Ronaldinho, que no debute com a camisa do Flu, muito disposto, deixou o detalhe do marcador por conta de Marcos Júnior. Como fez questão de lembrar o jornal inglês The Telegraph, nem sempre os homens da bola dão conta do recado. Mas qual seria exatamente o preço de um superestimado? Agora, muito pior do que não dar conta do recado é chegar lá dopado, pois a Federação Internacional de Atletismo cruzou a semana acusada de encobrir centenas de casos de doping nos últimos anos. E ainda que o sucesso de público do Brasileirão também possa não ser bem o que parece, alguém aí tem dúvida de que atualmente o melhor do nosso futebol é a torcida? Não, realmente a torcida tem sido espetáculo. Eu falei essa coisa, fiz essa brincadeira falando que de repente o sucesso de público não é o que é, porque no caso do Maracanã, por exemplo, tem aquela questão dos não pagantes, da gratuidade, que por quase 9 mil pessoas, 8 mil e pouco. Mas gostei de ver aqui, você estava acompanhando aqui, você falar que o Maracanã realmente não é mais aquele, realmente... Como eu era torcedor de Maracanã, né, eu morava, na verdade, 300 metros do Maracanã, 500 metros do Maracanã. E eu sempre gostei de assistir jogo. Às vezes eu assisti um Fluminense e Vasco. Não, eu sempre fui mais de cadeira e arquibancada, que a geral você só conseguia enxergar daqui pra cima, né? Tava ontem. O cara não conseguia enxergar. Eu falei, não sabe nem onde tá a bola. O cara ficava ali. Era bom pra chegar o técnico. Então, eu senti uma diferença. Eu fui assistir o jogo contra o Corinthians e Fluminense. Eu fui no Maracanã para assistir. E para assistir realmente ficou bom, você ficou perto, né? Você tem uma estrutura muito grande. Mas para quem está no campo... É outro estádio. Esfriou, é né? ótimo, mas é outro estádio. Esfriou, né? Esfriou. Eu estava falando para o Renato. Aquela geral para mim, aquela era o charme que eu adorava, era o torcedor realmente que ele fazia gol, corria para abraçar aquele torcedor. Agora, só para... A gente citou ali o Zico, que foi até a CBF, e na verdade o que escutou é que ele terá o apoio, não é que ele tem. Não. É tipo assim, consegue as outras 4 assinaturas, volta aí que a gente assina o nosso. Você que tem estado muito com o Zico, ele tá empolgado realmente com isso? Ele está empolgado, eu falei para ele... Mesmo com essa resposta no futuro? Empolgado e desconfiado ou só empolgado? Não, ele está confiado, mas ele sabe que é difícil. Ele vai correr atrás,
Tanto é que ele já falou com o pessoal do país da Conmebol, lá que ele conhece. Ele tem o Japão, ele tem o lugar que ele está, a Índia. Mas ele tem os países que ele vai. Ele falou, também é o seguinte, ele foi muito Turquia, claro. Turquia, lembro bem. Turquia também. Ele falou, eu não vou pegar meu avião, gastar dinheiro para pedir voto para isso aqui. Se ele conseguir, ele vai levar. Mas eu acho que é árduo, é muito difícil. Mas, pelo menos, botou a cara para bater, tomou uma posição. Eu achei muito legal do Galo essa decisão, essa postura dele. Só que se for só o dinheiro do avião, ainda tudo bem, né? O problema não é esse, né? São os compromissos políticos. Ele tá falando. Por exemplo, nesse episódio, sinceramente, não ganhou nada. Saiu na foto ao lado de gente que não merece, né? A credibilidade que ele tem, uma possível promessa de ser uma das 5 confederações. A gente sabe que política é isso. Agora começa a ter que apertar a mão de gente que a gente não atura. Mas ele não abraçou, isso aí ele falou muito sério. E ele falou... Não abraçou, mas tirou foto do lado, mas ele o cara falou, tá junto. E se eu tiver de criticar, como criticou, falou, eu não estou advogado do Galo aqui. Eu gosto muito dele, é uma pessoa íntegra, que eu realmente gosto e muito respeito. Ele falou, mas se eu tiver de criticar, eu vou criticar. A gente sabe disso, Riva, mas uma vez que começa o processo... Mas não pode misturar. Acho que não pode misturar, porque ele teve uma obrigação de ir lá. Ele teve a obrigação de ir lá. Não, tudo bem, ele tem que começar pela confederação do país dele, mas é política, começou o processo. Mas aí se você mexer, é política, então... O resultado prático, realmente, eu estou contigo, acho que foi... Não ganhou nada nesse E só para a gente encerrar... Não ganhou, sem dúvida alguma. Você viu a lista dos superestimados? Feita pelo Telegram. Tinha o Davi Luiz, Na verdade, na cabeça da lista estava o Balotelli. Mas eu pergunto para o Renato Augusto, o jogador não tem culpa quando pagam muito por ele, ou se ele realmente... E tem tanta coisa que influi também no desempenho de um atleta, você sabe muito bem disso. Não sei se você chegou a ver essa lista, na verdade, no jornal inglês... Fala, esse cara ganha tanto. Eu sempre falo uma coisa, o cara nunca botou arma na cabeça de ninguém pedindo dinheiro. O cara que foi lá, bateu na porta do clube e falou, eu quero esse aqui, tô pagando isso, vou pagar tanto para ele. Então, o que eu achei é que geralmente esse tipo de lista é complicado de fazer, mas vendo a lista, você vê que tem um sentido ali realmente da bola, realmente caras que têm um nome, tem o Robinho. Realmente estão consagrados. O Robinho é o segundo. Robinho é o segundo, Balotelli o primeiro, o Falcão Garcia depois o terceiro. Tem Ibrahimovic. Tem o Ibrahimovic, isso aí eu acho. Isso aí, apesar que aí já falo que não ganhou uma Champions League, um baita. Onde jogou, para mim, tecnicamente, eu adoro. Joga muito, mas é Futebol Clube, né? Futebol Clube. Se jogasse com você, ia brigar. Vencidos, né? Ele venceu não sei quantos nacionais seguidos, aí, 12, 10. Não, ele joga demais. Mas é o Futebol Clube. Aí o cara entra na lista de superestimados. Não, mas todos os times. E tem o Denilson também. Tem o Denilson também. Tem 5 jogadores. O Davi Luiz também. Esse aí eu acho. Isso é muito badalado pelo que joga, para mim não me agrada. Qual Denilson que tinha aqui? Denilson, o jogador de São Paulo. Que na época que foi vendido também foi a maior transação superestimado. Do futebol, foi super, ultra, mega, super, hiper, ultra estimado. Ele não aguenta. Isso é proporcional, você pega todo mundo... Armador de contra-ataque do São Paulo. Para mim, o único desses que eu esperava muito mais, realmente, que é um jogador que tinha um potencial. O Robinho também tinha uma expectativa muito grande. A expectativa para mim era maior pelo que joga, tecnicamente, que se trata de um grande jogador. A expectativa que se teve com o Robinho, no começo, era muito parecida com a que se teve com o Neymar, com o desenvolvimento do Neymar totalmente diferente do Robinho. Tanto é que ele mesmo saiu daqui, ele falou que ia ser o melhor do mundo. Bom, e só para finalizar, também fizemos questão de colocar no giro esse escândalo envolvendo a Federação de Atletismo, que, 1/3 das medalhas conquistadas em mundiais e Olimpíadas entre 2001 e 2012 sob suspeita. É demais, Você está espantado? Não, Você conversa com os atletas. Não, me espanta ter vindo à tona baseado. Realmente um trabalho de se louvar. Bom, tem gente aqui pedindo para o Renato Augusto falar do futebol da Alemanha, comparar com o do Brasil. A gente vai ver também o Gil, companheiro do Renato Augusto, que esteve falando com jornalistas hoje sobre o clássico do final de semana contra o São Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, tocamos a bola com tudo isso aí. Voltamos já. Bom, estamos de volta com o Cartão Verde. Vou citar aqui o Daniel Augusto, Ítalo Dalla, Paulo Moreno, Antônio, Edson, William Lago, falando que o Flamengo está precisando de jogador que nem o Renato. Teve até conversa, né? Outros tempos, né, Renato? Para você voltar. Houve bem... Não chegou a ser uma conversa sondagem. mas uma sondagem. E no momento, realmente, eu acho que para mim seria melhor ficar aqui. Com um treinador com o qual eu me dou muito bem, que eu, na minha opinião... talvez seja, se não for o melhor, um dos melhores do Brasil hoje. Então,
Pela crescente que eu vinha, eu achei que seria interessante ficar. O fato do Tite ser o treinador, então pesou muito pesa, na tua decisão de ficar? Pesa. Eu gosto muito da forma de trabalhar dele, não só também como treinador, como pessoa. A gente estava conversando aqui também, é um cara que o tempo inteiro olho no olho, o que ele falar para você, ele fala nas tuas costas, não tem essa. Então é um cara que merece um respeito maior. Explora bem esse jogador tático que você é, né? Ele é um cara muito inteligente, né? E a gente conversa muito, e ele me deixa bem à vontade, né? Então, às vezes, eu estou vendo uma coisa dentro do campo que ele não está vendo de fora. Então, às vezes, eu encosto nele e falo, estou vendo isso aqui. Tá. E tem coisas que eu não estou vendo dentro de campo, ele fala, faz isso. E eu faço e o negócio dá certo. Falo, como é que esse cara sabe disso? Pô, falar em pedir para você fazer certas coisas, no treino de hoje, você estava lá na área, fizeram um treinamento de bola alçada na área, você estava lá como o cara que a bola estava procurando na área também. Eu estava comentando, essa bola estava chegando em mim, eu estava cabeceando, o goleiro estava pegando. Eu falei, acho que eu preciso um pouquinho mais de cabeça aí. Mas depois que eu realmente tive a primeira fratura, eu não quis muito cabecear, né? Eu evitei bastante. Até na Alemanha, eu vai para cima, eu pedia para o volante encostar, falava, sobe você aí. Eu não gostava. Eu estou aos poucos voltando a cabecear mais. Porque realmente foi uma fratura muito séria. A segunda eu tive aqui no Corinthians até, mas foi bem leve. A primeira eu quase fiquei cego e fiquei 3 meses parado, então foi uma coisa muito séria, eu me afastei um pouco. Mas já que você fez essa passagem pela tua história recente aí também, tinha gente perguntando aqui se você considera esse o melhor momento da tua carreira, Renato. Acho que sim. Eu tive 2 momentos muito bons no Bayern. Foi logo no meu primeiro ano, no qual eu joguei de ponta a ponta todos os jogos, todos. E fui eleito o 3º melhor da temporada. Perdi para o Ribéry e para o artilheiro do campeonato, então foi uma temporada também muito boa. E a qual que a gente ficou em segundo. Eu fiz também uma grande temporada, mas o momento hoje eu me sinto talvez o melhor da minha carreira. Inclusive fisicamente, né? Que antes da gente entrar você estava comentando. Felizmente acabou a maré de contusões. Eu não gosto nem de comentar muito. Eu só fico fazendo o meu trabalho. Nessa semana agora eu fui para a coletiva, um cara me perguntou o sacrifício que eu fiz. Eu acho que sacrifício é uma palavra muito forte. Eu falei, cara, eu fiz um investimento. Eu trabalhei como investimento e hoje eu estou colhendo o fruto do meu investimento. Porque aí parece que o cara se sacrificou para trabalhar. Não, foi um investimento que eu fiz. E eu falei, vou investir no que o Bruno me passava, o que os fisioterapeutas me passavam, o que o doutor Joaquim, e eu fui indo e tive um resultado. Então, eu procuro sempre falar em investimento. Aí você sempre cita o Bruno como fundamental nessa história, né? A gente estava conversando. O Bruno foi o cara que realmente me pegou, falou, aqui, vamos fazer. Eu falei, pô, Bruno, mas aqui. Ele falou, normal, vamos aqui, pega, pum, é por causa disso. Então, era um cara que sempre foi me empurrando, né? Tanto ele quanto o Caio, o Beto, o Paulo, os outros fisioterapeutas também me ajudaram muito. E o doutor Joaquim, que também foi por trás fazendo as coisas. Pô, tem gente aqui perguntando, cara, o que mudou no futebol alemão? A gente pedindo para você fazer uma comparação entre o futebol alemão e o nosso, já que o futebol alemão está em voga. Cara, quando eu cheguei, em 2008, eu achava o nível não tão alto. Mas em 4 anos lá, eles tiveram uma sorte de uma renovação incrível, que foi o Toni Kroos, que até jogou com a gente lá 1 ou 2 anos, o Thomas Müller. Então, foi o momento que o trabalho que eles fizeram deu começou certo. Mas quando eu cheguei, eu olhava aquela seleção e falei, cara, eu vou virar alemão, porque uma seleção dessa eu jogo. Eu achava muito fraco, e as coisas foram encaixando, e de repente virou realmente uma seleção, talvez a melhor do mundo. Então, 2008 é o fundo do poço deles, né? Com a eu cheguei, eu olhava aquele time, eu falei, não é possível. Um time desse é a Alemanha, eu não acredito. E eu não sei se você tem acompanhado também, o Guardiola está sendo questionado, não só por uma questão de resultado também, mas no sentido de ter chamado outros jogadores. O Bayern de Munique está com um número de jogadores alemães mais baixo do que era. Parece que alemães mesmo tem 4 titulares no time que o Guardiola está usando e 2 foram formados ali, entendeu? Pelo que me falaram lá... Você acha que ele vai ter dificuldade com isso, pela maneira de pensar? Então, ele teve um problema, acho que com o médico, com o Mila Wolfsbach. Sim, o cara 40 anos foi embora do clube. Que era o chefe, e na Alemanha, assim, você machucou no teu clube, você vai nele. Então era a Alemanha inteira, a Europa buscava o cara tinha uma moral... Continua buscando, né? Esse é o problema também. Tem um centro dele lá, gigante, no centro de Munique, um negócio assim, realmente de alto nível mesmo. E tinha o Schweinsteiger, né, que era o cara
que tinha realmente comprou duas brigas grandes. Na verdade, ele e o Lan. Eram os dois caras que a torcida amava. E o Schweinsteiger começou a cair, começou a tirar o Schweinsteiger. Então... Manchester United. Aí, realmente, você brigar com um cara desse, o Schweinsteiger é um cara que tinha uma moral, assim, absurda. Bom, mas para mim, eu considero o Guardiola o melhor treinador do mundo. Eu tenho curiosidade de ver o trabalho dele. E hoje também no jogo com o Milan também foi brigar com o De Jong também, que acertou um jogador dele. E aí depois foi tirar a satisfação. Mas esse jogador realmente violento. O De Jong é aquele cara da entrada, não é? Da entrada na Copa do Mundo, isso, né? Que tinha mesmo. a foto dele. Putz, então acho que ele estava com razão. Nessa, pelo menos, ele estava com razão. Ainda amistoso de começo de temporada. Né? Bom, eu prometi aqui, vamos ouvir então o zagueiro Gil, o companheiro do Corinthians, do Renato Augusto. Ele que conversou com os jornalistas hoje, o Corinthians treinou pela manhã, né? Hoje foi de manhã. Pela manhã. Então, a gente vai ouvir aí o Gil falando sobre o adversário que terá no domingo, que é o clássico contra o São Paulo. Eu acho que não só a defesa, mas a equipe inteira está numa crescente muito boa. Então, isso aí a gente vem buscando no dia a dia. A gente trabalha forte para poder aguentar todas as competições no mesmo nível. Então, eu acho que o nosso trabalho, o melhor de cada um, junto com o grupo, comissão, diretoria, isso daí vai nos credenciar também a entrar na Copa do Brasil forte, assim como a gente está no Brasileiro. Então, a gente tem que manter a mesma pegada na Copa do Brasil que a gente tem feito no Brasileiro. Então, acho que isso daí é o mais importante. Não tem um específico assim para poder fazer, para vencer clássico. Eu acho que não tenho certeza que clássico ninguém quer perder, né? Então, a nossa equipe não é diferente, o nosso grupo também não é diferente. Então, a gente tem que continuar trabalhando forte. Voltamos ao treinamento ontem, depois de um final de semana de folga. Então, a gente está trabalhando forte aí para poder chegar no domingo e fazer um grande jogo. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. São duas grandes equipes, dois grandes rivais, né? Então, a gente está tentando fazer o nosso melhor aí durante o treinamento para poder chegar domingo e fazer um grande jogo. Bom, eu queria roubar a reflexão de vocês sobre o Gil. Vocês estavam falando aí que você não sabia o quê? Que ele tinha confessado que o gol foi sem querer. Não, eu estava conversando com o Renato, aquele gol que foi contra o Vasco, né? Eu falei, Renato, para mim, acho que ele meteu sem querer. Ele falou mesmo. Ele falou, não, fui devolver para... E pegou um 3 dedos e matou o goleiro, né? Realmente, mas se trata de um zagueiro que me agrada muito. Um zagueiro fantástico. Ele está falando do Felipe também, né? O Felipe já começou com... que ele jogava vôlei e basquete, né? Você vê, Por isso que ele tem aquela impulsão. E ele foi aprendendo, né? Você começar no futebol tarde, ainda mais zagueiro, que tem posicionamento, tem... Então, ele sofreu um pouco para aprender essa parte. Hoje, eu acho que vive um grande momento. E fazendo gol também, né? Tá bem. Tanto que tem proposta para sair, né? Ouvi dizer, eu não cheguei a... Da Udinese. Ô, Renato, vocês vão enfrentar um São Paulo... Talvez sem o Luiz Fabiano, tomou o gancho de 2 jogos lá por causa da expulsão contra o Sport. Na verdade, acho que o Clube Vitor pode até fazer. O clube tenta uma artimanha jurídica ali para tentar com que ele cumpra isso depois do outro julgamento que seria no STJD. De repente, poder contar com ele. Mas também não vai ter o Thiago Mendes, né? Não vai ter o Thiago, não vai ter o Pato, obviamente. E o Pato por uma questão contratual. E a gente não sabe se até o dia do jogo o São Paulo vai vender mais alguém sem avisar para o Osório. Nem o Osório sabe. Eu queria ouvir a tua análise sobre o clássico, Renato. Como é que você pensa o jogo? Cara, clássico é sempre difícil. Eu já ganhei clássico, outro time completamente favorito, como já ganhei também sendo favorito, já perdi sendo favorito. Então, clássico, a gente sabe que é diferente. Então, eu sempre prezo o respeito, independentemente de clássico ou não. Você tem que respeitar o adversário para as coisas acontecerem. Agora, uma curiosidade. O São Paulo, mesmo sem esses jogadores, tem ali um poderio ofensivo respeitável, né? Até pela proposta de jogo do Osório, até que varia muito. Eu adoro o trabalho do Osório. Mas o time que sai jogando de trás com a bola. O São Paulo não rifa a bola contra ninguém. Nem contra o Atlético no Mineirão. O Corinthians, quando pegou o Atlético na Arena, deu a bola para o Atlético e matou o jogo no contra-ataque. É um jogo muito desenhado para o Corinthians se fechar, jogar no contra-ataque em cima lá daquela zaga dos volantes que ainda não estão bem assim, acertados, ou a gente pode esperar uma postura um pouco diferente? Sobre o jogo do Atlético, a gente no primeiro tempo jogou de igual para igual e conseguiu o gol. E depois a gente recuou. Até porque o Atlético também começa a liberar. Libera os 2 laterais, libera os 2 volantes. Quando você vai ver, tem um zagueiro dentro da área. Sim. Aí os caras atacam com 9. Uma hora você tem que recuar, porque eles impõem um ritmo muito grande. Né? E esse jogo de São Paulo
Tem que ver como é que o jogo vai se desenhar. Você tem que respeitar o momento. O Tite fala, às vezes você vai jogar em casa, você é favorito, mas em algum momento do jogo o outro time vai estar melhor. Não tem como você jogar os 90 minutos e jogar melhor 90 minutos. Isso é do futebol. Então, se seja 10, 20 ou 45 minutos que o adversário esteja melhor, você tem a humildade de marcar forte e jogar, e ir jogando, e empurrando, e respeitando esse momento. E quando você tiver a bola, jogar. E você acha que o Corinthians tem essa maturidade nesse momento, Renato, de sacar esses vários jogos dentro do mesmo jogo? É uma coisa que o Tite vem falando. O time está amadurecendo. Você perde 2 jogadores ídolos, você perde um Sheik e um Paolo, no meio do campeonato. Você perde o líder do time, que era o Fábio. Você perde um cara que era o Petros também, que era um cara importante. Então, você perde 4 peças. Aí começa a especulação de sair o Elias, começa a especulação de sair o Jade. Então, você fala, opa. E você tendo que dar uma resposta imediata. Você tendo que colocar jogadores e ir ajeitando, moldando a equipe de novo. E aí foi o mérito do Tite de ter encaixado novamente e a gente ter dado uma resposta muito boa. E aproveitando essa direção da conversa, o Tite falou muito em reconstrução, né? Você acha como é que você definiria o momento que vocês estão agora? O time está reconstruído? Você acha que tem essa questão de ataque, realmente o ataque é uma questão a ser resolvida? Como é que você encara? Eu encaro como uma evolução, o time está evoluindo e está começando a encaixar. Eu acho que hoje pronto no Campeonato Brasileiro só Atlético Mineiro. O time já está pronto. Mas, aos poucos, eu acho que a gente está se encaixando. De um mês para cá, a gente fez assim. Então, as coisas vão encaixando. Espero que encaixe no momento certo para poder brigar pelo time. Essa rapidez da evolução surpreendeu vocês? A mim, surpreendeu. Você esperava que fosse demorar mais? Aqui também. Não, para mim também. E o que eu acho mais importante de tudo, ele está mantendo uma equipe. Você vê que o time, o meio de campo, você fala direto. Renato Augusto, Jadson, Elias e Bruno. Aí você lá na frente, Malcom e o garoto, e o Wagner. Então tá mantendo, mesmo o Wagner, mas qualquer hora o Wagner vai, porque tecnicamente me agrada muito o Wagner. Está conseguindo então, manter, né? Isso aí, ele tá fazendo, a evolução tem de manter. E o Tite está fazendo isso com me agrada a maneira que ele está colocando esse time em campo e fazendo jogar o time. E eu pensei que o Corinthians ia sofrer, já falei aqui. Mas o Tite sempre foi assim, né? O Tite é um cara ele é um cara convicto, né? Às vezes ele até apanha e é criticado por causa dessa insistência. Como está sendo agora até com o Lodi. No jogo do Curitiba, ele até pediu desculpa depois pro Danilo, que ele falou, eu não posso botar um cara para criar, faltando 5 minutos. Ele falou, eu fui injusto contigo. Então ele na frente de todo mundo falou, eu preciso te dar pelo menos 15 minutos. Não posso dar 5 minutos. Não é uma característica dele. Então ele falou, eu fui injusto contigo e está aqui meu pedido de desculpa. Então, assim... Ele tem uma leitura que você fala, cara, não é possível que esse cara está vendo isso. Ele realmente... O Danilo nem iria reivindicar isso, mas ele fez questão de adiantar. Não, o Danilo é um lorde, ele fica ali, ele trabalha. Pô, né, ano passado com o Mano, ele não entrava no jogo, você vê ele treinando da mesma forma, não falava nada, trabalhava. Então, as coisas depois aconteceram para ele. Ele terminou o final do ano jogando mais, né? Então, teve a recompensa realmente devida. Isso é um cara de grupo, né? Renato, o Mauri Muniz, aqui eu gostaria de agradecer você pelo profissionalismo, respeito pelo Corinthians. Ele fala da garotada, da molecada que o Corinthians está botando aos poucos para jogar. Né? Se você acha que a molecada tem que jogar aos poucos do time titular e que, no seu caso, quando você entrou na maior fogueira no Flamengo, você deu conta do recado. Essa geração agora que veio da base foi melhor do que a de 2 anos atrás. Eu achei mais forte. O Malcom é muito bom jogador, o Mateuzinho é muito bom jogador. E o volante? O Matheus, o Marcel é bom jogador. Então, tem 3, 4 ali que... E em posições diferentes. Né? Claro, o Corinthians é diferente. Você não pode chegar e botar um moleque, se ele não for bem, você já torrou ele e acabou. E nem todos de uma vez. Entendeu? Então, você precisa aos poucos. Hoje o Malcom está tendo a oportunidade dele, está indo bem, está dando sequência, está jogando. Entendeu? Então, eu acho que ali, o Matheus, principalmente, eu acho o acima da média, o Mateuzinho. Bom, eu só queria citar aqui o Felipe Francisco, diz o seguinte, fiz questão de ver o Cartão Verde, admiro o futebol e a visão de esporte que o Renato tem. Acho que ele brilha mais sem o 9, escreve ele aqui. Nego dando palpite sobre seu futebol. Tem gente aqui também lembrando da final da Taça Guanabara de 2007. Na verdade, você estreou em 2005 no Flamengo, né? Eu fiz 2 jogos em 2005. Aí esperou. Foi a Copa inclusive do Brasil que você, né? Contra o Flamengo, contra o Corinthians, né? Foi minha estreia. Aí joguei depois contra o Atlético Paranaense, aí voltei para o Júnior. E no ano seguinte, quando eu subi, aí joguei direto. Aí ficou. Bom,
Eu ia pedir para você colocar o Riva na dividida, vou pedir para você segurar, hein? Você que manda. Tirar Você que manda. o pé da jogada. A gente vai fazer rapidinho o nosso último intervalo. Na volta, então, teremos a dividida com o Riva. E vamos falar também um pouquinho do Rio 2016, retomar o papo com o Renato aqui. Até já. Seguinte, Riva, simples e direto. Se o Zico te chamasse para ser parceiro dele nessa tentativa de dirigir e mudar o futebol brasileiro, você iria ou diria, não, é uma grande perda de tempo? Não, iria. Eu iria, com o maior prazer. Ainda mais se tratando do Galo. Por ele ou pelo futebol? Pelo ou porque ele, acha por possível? tudo, pela pessoa, tudo. Se eu pudesse ajudá-lo em qualquer sentido, faria com muito prazer. Bom, nesse caso aí, quem estaria colocando na dividida ia ser no Galinho, né? Mas não há problema. Mas gostei, companheiro é assim, gostei. Eu sei que você não diria isso pra qualquer um, não. Acho que você diria isso só pro Galo, Sabe o que eu hein? fico imaginando? Só pro Galo. Alguém chegar lá na frente Eu achei que ele ia falar não, cara. Alguém chegar na frente do Joseph Blatter, ou de alguém com esse perfil, e tentar explicar por que isso é melhor pro jogo de futebol. Aí ele vai olhar pra arquibancada, pro pessoal e falar, quanto ganho? Né? Esporte... É outra língua, né? Você fala pau, o cara... Tá O cara gosta de dinheiro, ele não gosta de esporte. Essa que é a verdade. Então, por isso que o esporte, às vezes, apanha dessa gestão. Eu ia falar uma coisa, vou falar essa gestão horrorosa, que é não só brasileira, mas no mundo inteiro, inclusive onde o futebol é rentável. Porque a alma do futebol tem sido espancada e a essência do futebol, que tem muito a ver com uma coisa varziana, simples, que não atrapalha em nada o lucro das empresas, está sendo jogada de lado mesmo por uma classificação do comportamento. Mesmo na Alemanha, o Renato Augusto jogou, e a gente sabe que o futebol tem esse lado bom, mas mesmo na Alemanha tivemos problemas com administradores, com o presidente do Bayern. Hoje, lá, agora está o seguinte, você tem uma folha anual, você tem 100 milhões, você vai gastar 100 milhões, você tem que provar que tem os 100 milhões, se não tem, desce de divisão. É o que você tentou fazer aqui. Então, tem muito time assim de quarta divisão que vai subir para a terceira, mas não tem o dinheiro, é campeão da quarta e fica na quarta. Mas agora, só aproveitando o papo também, eu lembro de tempos atrás ter lido uma entrevista sua que você falava da volta no Brasil e imaginava, Corinthians um time que tem uma estrutura parecida com a Europa, financeiramente também bem. Você encontrou um futebol brasileiro pior nesse sentido do que você imaginava, Renato? Em termos de estrutura ou... Em termos financeiros, em termos de administração. Eu acho que aconteceu com o Brasil inteiro, né? Eu acho que afetou também o futebol, essa crise. Né? Mas em termos de estrutura, o Corinthians hoje não deve a ninguém. A estrutura que a gente tem para trabalhar, em termos de ter um hotel dentro do CT, ter tudo, você tem tudo bem perto, tudo próximo, realmente não deve a ninguém. Bom, eu queria falar também de um outro tema, também, que vai ser o tema do nosso encerramento, e amanhã será o assunto do dia, já que estaremos há um ano do início dos Jogos do Rio. E a Baía de Guanabara, a poluição dela tem sido um tema recorrente. A gente separou a linda Baía de Guanabara com a musiquinha do Caetano, se o pessoal puder soltar aí. O pintor Pogogã amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. Tá bom. E é bonito demais, né, lindo, cara? E como todo o Brasil, maltratado, né? Sem dúvida. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu já escrevi sobre isso tempos atrás. Eu acho que o mundo está no momento que a gente precisa repensar a quantidade de dinheiro que se gasta com esses grandes eventos. Então, a gente está mais do que na hora de procurar um lema e uma causa para eles e uma outra maneira de fazer. E eu queria citar uma coisa também, tirada do artigo escrito pelo presidente do COB, pelo Carlos Arthur Nussmann, para o UOL de ontem, que ele diz o seguinte: a Bahia e a Lagoa Rodrigo de Freitas vão estar sempre na nossa lista de prioridades. Veja bem o que ele escreveu. Ah, tá. A discussão que se faz em torno desses cartões postais é, por si só, uma forma menor de legado, cara. Quer dizer, o que poderia... Você pode falar disso mais do que a gente até. O que teria sido mais importante para o Rio de Janeiro do que ter uma Bahia limpa, cara? Isso é o sonho de todo carioca, eu acho. É o sonho de todo carioca. Pô. Aí se tivesse deixado de lado todas as outras coisas e tivesse cuidado desse saneamento e desse um jeito de tocar o evento com o transporte que tinha, da maneira que tinha, acho que a gente já ia estar na frente do que está sendo feito. Mas você vê os interesses, né? O problema, infelizmente, é esse. Qual o lucro que vai dar para eles?
Não, eu digo... Esse é o problema. Não é o Nusma que vai nadar ali, não é que vai remar ali, claro. né? E não faz barulho, né? Essas coisas não fazem barulho. E hoje o presidente do COI, né, do Comitê Olímpico Nacional, não sei se vocês viram, porque amanhã tem uma série de festividades, tem show e tudo. Aí o seu Tomás Bá estava lá, obviamente não estava na Barra da Tijuca, e aí, em determinado momento, bateu uma bolinha e ensaiam a entrar na água. E óbvio que a Barra da Tijuca teve um Mundial de Surf tempos atrás, um dos competidores saiu com um saco de lixo da água, uma imagem que correu o mundo também. E aí perguntaram para ele, pô, não vai tomar um banho depois do que a Associated Press mostrou da água e tudo? Ele falou, não, tá fria demais. Na verdade, se livrou de uma fria. Eu lamento não pelas pessoas, pelos animais. É. Porque tem de tartaruga ali morrendo e no mar, comendo o que não deve, saco plástico, despejando tudo ali. Essa maneira do ser humano, ele tira da frente dele e ele acha que não vai ficar na frente de mais ninguém. Mas eu diria pra você que eu gosto das pessoas também, cara. Eu também gosto, mas eu lamento mais pelos animais. PH, Renato, qual o seu ídolo quando criança? Em que jogador você se inspirava? Cara, eu nunca me inspirei em ninguém, né? Mas, como todo torcedor do Flamengo, o ídolo sempre foi o Zico. Né? Não só o que ele fazia dentro do campo, fora, né? Mas eu acredito... Eu não peguei muito a era Zico, né? Na prática você pegou o finzinho. Quem foi o melhor que você viu? Então, dos que eu vi, eu colocarei entre o Ronaldo e o Romário, que né, foram na minha infância. Eu vi até mais Ronaldo do que o Romário, mas os dois... Mais que o Zidane? Eu acho que é diferente, né? Então, mas eu também ficaria com essa lista. Dois caras impressionantes. Mais que mesmo. o Messi? E a gente tá chegando... Mas a gente ainda não pode falar que ele ainda não acabou, né? Então ele ainda tá... O Zidane é mais perto da sua, né? Porque Ronaldo e Romário não são bem a posição que você escolheu jogar. Toninho, você que está aí na né? câmera, eu vou pedir uma coisa. Se você puder enquadrar os dois, porque a gente guardou para o final do programa uma imagem que a gente vai mostrar do Renato. Eu vou pedir para depois colocarem aí na tela. Porque sabe que ele vestiu tua camisa um dia, né? É. Olha aí, ó. Tá aí, ó, com a 10 que foi sua um dia. Sua estreia pela seleção brasileira contra a França, se eu não estou enganado. Foi né? Exatamente, em Paris. É. E a seleção tem passado pela sua cabeça, Renato? Você tem... Olha, eu nunca... Toda vez que eu falo assim, meu sonho é voltar à seleção, eu acabo dando um passo... Alguma coisa acontece e não dá certo. Então, eu procuro sempre estar bem primeiro no clube, estar bem no Corinthians. Deixa a vida andar, né? E se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, não era para ser. E é porque é o reflexo. Se ele estiver bem no clube, fatalmente como está... Até o jogador, eu já falei também, acho que o Dunga teria que olhar muito mais os jogadores daqui do que ele está trazendo lá de fora. Acho que ele teve no programa de hoje assim, um motivo de inspiração, passou uma hora aí do teu lado, né? Não é? O que eu não entendi? Ganhou um pouco de inspiração também, passou uma hora do teu lado, camisa 10. Agora, pelo teu estilo hoje, a seleção, do jeito que ela joga, é uma fria, não é? Nunca está na seleção uma fria. Mas você vai ser cobrado para fazer na seleção talvez coisas que você não tenha condição de fazer, como no Corinthians, por tudo que você falou aqui a noite inteira. Pelo jeito que o técnico vê o jogo, pelas características do resto do time. Não te parece difícil hoje na seleção? Não, eu acho que, justamente quando você tem um craque no time, você acaba sendo um coadjuvante. Então, você não precisa ter aquela responsabilidade tão grande. Querendo ou não, você tem hoje o Neymar, que é o cara que resolve, que faz. E tinha que ter o cara do lado, eu vou ter que roubar a bola de vocês. Só o detalhe, que ele vai jogar futebol dele também, não vai mudar. A característica do Renato a gente conhece, e o treinador conhece. Tem de usar o Renato, o que ele faz. Porque não pode pegar amanhã, não. O Renato vai jogar de lateral direito, pô. Então a seleção precisa melhorar muito. Não, bom, eu sei que o papo vai, a gente podia ficar aqui mais uma hora. Quero falar aqui rapidamente os ganhadores. A camisa do Vasco, do Marcelo Thiago Alves. O livro 20 Jogos Eternos, da Ellen Soares. E o livro dos atletas profissionais no direito de trabalho, Maria de Cássia Diareta. Vladir, manda um abraço para o meu filho Henrico, que está assistindo o programa agora. Faz um minuto, Marcos está conectado. Pierotti. Renato, obrigado mais uma vez, cara. Espero que tenha gostado do papo com a gente. Volte outras vezes, aproveite o bom momento aí, obrigado. Cara. Você trabalhou, como você mesmo falou, trabalhou muito para isso. Um grande abraço, obrigado, Riva. Desculpa roubar a bola. Vitor Ernesto Birner, Celso Unzelt. Estamos aí. Bom, nosso encerramento, como já disse, aí será uma saudação aos Jogos Olímpicos do Rio, já que nesta quarta, portanto, daqui a menos de uma hora estaremos a exato um ano do momento tão esperado e que tem custado tanto, né? Estaremos a um ano dos Jogos do Rio 2016. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos.
nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal feio.